Fala pessoal, Raul 9000 na área mais uma vez, depois de muita promessa de falar tanto nesse bendito gradiente harmônico, eu vou finalmente compartilhar com vocês um pouquinho dessa estratégia que eu aprendi há algum tempo e explicar quais são as principais diferenças dela para o gradiente linear, que eu já venho falando sobre ele aí talvez há 2 meses, que é o nosso foco de estudo atualmente. Eu acho que vocês vão achar super interessante, fica aí até o final do vídeo porque eu vou inclusive colocar um exemplo prático de como utilizar. Não é uma estratégia de automação, pelo menos não por enquanto. Primeiro a gente vai entender um conceito, depois a gente vê se consegue fazer alguma coisa na linha de automação que a priori eu acho bem complexo, mas nada é impossível, Então bora lá, não vou enrolar muito vocês não, vou partir para a apresentaçãozinha que eu fiz aqui, vamos nessa. Bom galera, gradiente harmônico. Gradiente vem de transição, de camadas, de níveis. O gradiente harmônico, na literatura inglesa, você vai encontrar ele como grid, Estratégia de grid, por exemplo, grid strategy. Eu lembro que foi no meio da pandemia, eu descobri que tinha uns bitcoins perdidos. Na verdade não era bitcoin, era uma outra moeda, mas eu converti para bitcoin. E lá na corretora, acho que era Crypto.io, que era uma exchange chinesa. Ele tinha essa estratégia de grid lá para fazer, e eu utilizei ela um tempinho para fazer uns trades, mas aí aquilo estava consumindo muito da minha vida, porque o mercado de cripto é 24/7, O cara endoida, o cara fica louco. Aí eu resolvi trazer tudo pro Brasil, na época eu trouxe para Coinext, se não me engano, e parei de fazer trade de Bitcoin diretamente e passei a estudar o trade de Hash 11, que eu vou falar um pouquinho para vocês depois, que é uma carteira, uma ETF que tem Bitcoin lá dentro. Bom, vocês já me viram falar várias vezes aqui sobre o gradiente linear e finalmente chegou a hora do gradiente harmônico. Bora lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cobrir alguns tópicos hoje, vou falar um pouquinho do histórico, vou falar um pouquinho do que é, quando utilizar, na minha concepção, é óbvio, mais uma vez eu preciso repetir, tudo que eu falo aqui é na minha concepção, quando utilizar, o fator de risco, outros gradientes, além do gradiente linear harmônico, a gente vai ter lá o geométrico, vai ter o binário, etc. E eu vou explicar para vocês como utilizar, ou como eu utilizo, e aí vou dar alguns exemplos práticos. Um pouquinho do histórico, Basicamente o que acontece? Geralmente quando você está fazendo day trade ou trade, seja position, o que quer que seja, é aquela história, você compra, aí vende, aí ele continua subindo, e aí você perde aquele movimento. A ideia do gradiente linear, na minha concepção, ele vem para te ajudar a não sofrer tanto com esse tipo de situação. Por quê? Porque conforme você vai comprando na queda, quando você vai vendendo, você não vende a mesma quantidade. Mas tem uma regra para se fazer isso. Não é simplesmente aleatoriamente. Então tem uma regrinha que eu vou passar para vocês e tem uma forma que é a forma que eu acredito que seja interessante fazer. Eu já passei por isso diversas vezes, Comprava, pegava um fundo, acertava ou não acertava, enfim. Pegar fundo é difícil, Mas às vezes você comprava bem. E aí você, agora subiu tudo, Bateu na banda lá em cima, etc. E aí você pega e vende. E aí sobe mais 5, 6%, você, puta merda. Quantas vezes eu não vendi opção coberta e tive que entregar o ativo sem querer entregar o ativo por conta disso? A ideia aqui é você não sofrer tanto. Eu, particularmente, utilizo inclusive para montar a posição de buy and hold. Eu vou explicar também como é que eu faço isso. Bom, nos próximos slides eu vou falar um pouquinho melhor de como é que eu utilizo, quais são os cuidados que você tem que ter para utilizar essa estratégia, se vale fazer ela com qualquer ativo, enfim. Aquela história, Você tem que realmente estudar e saber o que você está fazendo. Como é que eu aprendi o gradiente harmônico? Eu aprendi com o Mestre Su, também conhecido como o mestre dos derivativos. Ele é um cara de inteligência fenomenal. Não só esse gradiente, como o gradiente... O gradiente linear eu já tinha ouvido outros caras falar, mas ele é o cara que trouxe a estratégia para o Brasil. E ele fala, ele não inventou nada disso. Ele aprendeu lá com... sei lá onde é que ele aprendeu... os matemáticos polinésios lá, enfim. E ele trouxe para o Brasil, Traduziu, trouxe e implementou estudos. A história dele é muito louca. Então, qual que é o objetivo do gradiente harmônico? É você financiar a compra, Você fazer com que o próprio mercado pague por aquilo que você está comprando. Essa é a grande sacada por trás. Não deixa de ser uma estratégia de preço médio, certo? E assim, não acho que você vai estar fazendo o que descobriu, o segredo do universo, porque não é. Não deixa de ser uma estratégia de preço médio. E é por isso mesmo que eu acredito que tem o jeito certo de fazer, o ativo correto, ou pelo menos, como é que eu poderia dizer? Talvez não o preço, não o ativo correto, mas o mindset, Se eu vou fazer uma coisa de especulação,
Se eu vou fazer um trade de especulação, eu vou usar ele dessa forma. Se eu vou fazer para montar a posição de buy and hold, eu vou fazer daquela forma. E aí eu vou dizer como é que eu tenho feito, certo? E uma variação do que eu tenho feito, que não é bem um gradiente harmônico, mas eu tenho incorporado isso no meu positioning, ou no meu buy and hold, e tem funcionado bem. Não sei se é porque o mercado deu uma alta, né? É tudo fácil, na alta tudo é uma maravilha. Mas aí vocês tiram suas conclusões, né? Eu vou só explicar o que eu tenho feito. Bora pro próximo aqui. Essa tela aqui meio que mostra o que é o gradiente harmônico numa imagem, né? Apesar de ter minha cara aqui no meio, ela não atrapalha muito o que eu quero falar para vocês. O gradiente harmônico não deixa de ser entradas, no caso, quando o mercado está caindo de compras. Se estiver subindo, dá para fazer com venda também, mas na minha opinião não é algo a se fazer com vendas. Talvez, não sei, eu não faria. Então aqui, basicamente, a gente tem o quê? Esse gráfico aqui, se não me engano, é o gráfico do Hash 11, né? O ETF, que eu falei para vocês. Depois eu vou dar mais detalhe dele. E aqui a gente tem o quê, ó? A gente tem comprando, se não me engano, tá R$33 agora. A gente tem aqui, ó, uma compra de 24 lotes, no caso lá individual, 1 por 1, no 27,45. Depois eu compro 27, ó, tá vendo? Eu não compro a mesma coisa. Eu compro 3 a mais aqui, ó, no 24,78. Depois eu compro 30, depois eu vou comprar 33 e os preços vão variando também, né? 36, 40, ó, tá vendo que daqui para cá eu já não pulo só 3, eu não aumento só 3, eu aumento 4, tem um motivo, né? E aqui ele chega a aumentar 5. Em vez de comprar 40, ele compra 5. Se vocês notarem, além da quantidade aqui que varia, a diferença entre os preços ela também varia, certo? Então daqui para cá eu tenho mais ou menos uns R$2,63. Daqui para cá vou ter uns R$2,40 e a tendência é que a quantidade aumente e a diferença entre os níveis de preço diminua. Por exemplo, daqui para cá eu tenho só R$2,18. Quando a gente pega do último aqui, ó, ele dá menos de R$2, tá vendo? Menos de R$2 menos de R$2. Então, ó, essa é a ideia. E aí a ideia é que você vem comprando, só que quando o preço dá a repicada para cima, você não vende tudo aquilo que você comprou. Você vende, por exemplo, se eu comprei 30 aqui, quando chegar aqui eu vendo só 27, porque esses 3 vão estar pagos pela valorização desses caras aqui, dos 30, entendeu? Então vamos aqui pro próximo que talvez vai ficar um pouquinho melhor de entender. Mas antes de eu ir nos detalhes, eu vou falar para vocês quando utilizar. Eu acho que vocês têm que utilizar em ativos de alta volatilidade, né? Ou seja, o próprio Bitcoin é um ativo de alta volatilidade. Não dá para usar índice, porque você carregaria muito, né? A alavancagem é muito grande. Eu acho que o índice tem uma boa volatilidade, o dólar tem uma boa volatilidade, mas não dá nesses caras. Então tem que ser, por exemplo, com Hash 11, talvez até com opções, dependendo, entendeu? Ativos especulativos, ou seja, na minha humilde opinião, Hash 11, moedas, criptomoedas são especulativos, por mais que algumas pessoas, de certa forma, até entendam que poderia ser considerado como reserva de valor, etc. Mas para mim não deixa de ser especulativo. Ativos de posição, e aqui não necessariamente eles vão ter alta volatilidade, certo? Eu tenho feito gradiente harmônico com Itaúsa, que não tem tanta volatilidade. Eu tenho feito com Ambev, por exemplo. Mas eu faço nesses caras porque eles ficam, né, oscilando naquele patamar de preço. Então eu achei um caminho intermediário aí, não chega a ser um gradiente harmônico, que eu vou lá e utilizo ele para montar a minha posição. E ativos com alto desvio, né, alto desvio padrão. E quando eu for falar um pouquinho mais agora do Hash 11, eu vou explicar um pouco melhor para vocês qual que é a ideia, né? Porque não adianta você ter um ativo que fica bem devagar e tal, e você não consegue pegar aquele vai e vem, ou então acaba pagando muita taxa. A gente não quer ficar fazendo trade, não quer ficar girando o tempo inteiro para não pagar taxa, mas é um lado negativo dessa estratégia. São as taxas que você acaba tendo que pagar. Fatores de risco dessa estratégia. Quando você vai para um ativo especulativo, eu não precisaria nem falar isso aqui. Especulativo, o teu risco é perder tudo. Então, por exemplo, o Bitcoin, o Hash 11, se você estiver no mercado americano, você tem outros instrumentos lá bem mais voláteis, né? Então, assim, a grana que eu boto no Hash 11 é uma grana que pode ser que eu perca tudo, pode ser que vá zerar. Agora, a grana que eu boto na Itaúsa, eu não acredito que vai zerar, né? Praticamente, acho que teria que colapsar o Brasil para Itaúsa dar ruim. O fator de risco vai de acordo com o ativo. E por que isso é importante? Porque quando eu for explicar a fórmula de você calcular a grade, o ideal é que você defina um valor patrimonial, né? Uma grana. Eu vou colocar aqui R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$5.000, não importa. Né? O que você tiver ali para utilizar. Eu, Rodolfo, quando eu falo de um ativo especulativo, eu não passo de 1% do patrimônio. Né? Eu não passo. Nem chego lá, na verdade, mas assim, lá é o limite, entendeu?
é onde eu começo a ficar desconfortável. Quando eu estou falando de um ativo, tipo, vamos colocar a própria Itaúsa, eu vou ter um montante, porque eu preciso definir um montante para poder definir quanto é que eu vou colocar em cada linha, mas geralmente, esses ativos, como eu imagino aonde é a mínima dele, eu monto a estratégia de forma que eu não me alavanque muito, não é nem alavancar porque eu estou comprando mesmo, né? Eu não estou usando o termo nem nada. Então, tipo, chegou naquele ponto ali, eu começo, opa, peraí, a partir daqui eu tenho que repensar. Exatamente porque tem a questão do preço médio. Não deixa de ser uma estratégia, né, de preço médio, porque você está comprando, e nesse caso aqui você está comprando cada vez mais conforme o preço cai. Outros tipos de gradiente, né? Eu já falei do linear, vocês já estão cansados de ouvir do linear, tem estratégia, tudo que está rodando. Tem o geométrico, basicamente o médio para trás clássico, onde você sempre quer retornar num preço médio. Quando a gente fala médio, né? É um preço mais o outro dividido por 2, ou seja, no meio. O gradiente linear, ele faz médio para trás, mas não é preço médio, porque a gente está sempre comprando a mesma quantidade de contratos. Então, por exemplo, eu vou repetir uma coisa aqui que eu já devo ter falado aqui. Eu comprei o primeiro ponto, eu comprei o segundo ponto, comprei o terceiro. Onde é que é o meu preço médio de 3 entradas? É no segundo, certo? Se eu comprar o quarto, eu não vou estar no médio de 400, eu não vou estar no 200, vou estar um pouquinho para cima. Então, o gradiente linear, ele não é médio necessariamente para trás. Ele vai derrubando o preço? Vai derrubando o preço na compra, né? Na venda ele vai subindo o preço. Mas médio, de verdade, seria o geométrico, porque assim, você comprou um, aí você comprou um 100 pontos para baixo, você está com 2. Para você fazer o médio depois, você tem que comprar mais 2 e não só um. Você vai estar com 4 aqui. Olha meus dedos aqui. Você vai estar com 4. Para você fazer o médio de uma posição de 4, você tem que comprar mais 4. E isso é o geométrico, né? E você alavanca muito. Alavanca demais dessa forma. Mas você realmente consegue derrubar o preço a níveis mais próximos, vamos dizer assim. Mas esse cara é extremamente alavancado e perigoso, né? Tem o binário é complexo, eu não posso falar do binário aqui para vocês agora, mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: o melhor gradiente que funcionou para mim em opções foi o gradiente binário, mas para mim falar sobre ele eu teria que explicar trava horizontal de linha ou trava horizontal diagonal de linha, e estratégia sinistra, muito, muito boa, também aprendi com o Sul, é óbvio, e tem um que ele chama de gradiente sniper, né, esse cara aí, acho que é melhor você procurar os vídeos dele para entender um pouquinho, mas é um outro tipo de gradiente que ele ensina lá nas teorias dele. Aqui a gente já tem a tabelinha, certo? Eu vou explicar para vocês o que eu tenho aqui e depois eu vou explicar para vocês como criar essa tabela do zero, beleza? Para vocês poderem montar o gradiente linear de vocês. Lembra daquela tela lá do Hash 11? Ó? Aqui atrás a tela do Hash 11 com base nessa tabela. Então, por exemplo, ó, eu estou comprando 24, ó, cadê a quantidade? Ó? 24, ó, aqui no 27,45. Ó, 24, deixa eu ver se consigo rabiscar aqui. 24 no 24,78, 27,45. Eu estou comprando ó, 24 Hash 11, aqui ó, 24 Hash 11 no 27,45. 27,45. Depois eu compro 27, ó, 26,9, arredondei para 27, certo? No 24,78, esse preço aqui, ó, beleza? Sempre assim, ó. Até que a gente vai chegar aqui, ó, comprando 45, ó, certo? No 14,87, que é bem aqui, ó, aqui no cantinho, beleza? Então, essa tabela aqui está me dizendo quanto eu devo comprar e aonde eu devo comprar. Só que os cálculos não são perfeitos, então eu arredondo, né? Às vezes eu arredondo para baixo, às vezes eu arredondo para cima. Mas eu vou explicar em detalhes para vocês. Então aqui, ó, o que a gente tem? Deixa eu pegar aqui o laser. Ó, o que a gente tem? Primeira coisa que a gente precisa definir aqui é um montante. Como o Hash 11, para mim, é um ativo de especulação, esse montante significa o quê? Quanto eu vou colocar no risco, supondo que pode chegar a zero, certo? Então vamos supor que a gente alocou aqui 10 mil para isso. Poderia ser 2, poderia ser 3, poderia ser 4. Quanto menos você tem, mais difícil de você montar isso aqui, porque você não consegue ter uma quantidade suficiente de lote, né, para poder fazer o financiamento. Mas isso é uma coisa que você coloca na planilha e vai ajustando para ver como é que fica para o teu bolso, né? Aqui eu defino, eu preciso mostrar isso para vocês depois com calma. Mas esse aqui, ó, o high e o low é o range, certo? O preço máximo e o preço mínimo que eu vou considerar para fazer o meu gradiente. Então, se vocês forem olhar o Hash 11, o máximo que ele valeu no passado, acho que foi no ano passado, talvez, ou 2 anos atrás, foi 68,83. Eu vou abrir aqui o Profit e vou mostrar para vocês. E a mínima foi 14,87, ou seja, o meu gradiente ele vai começar lá no 68. No caso, eu não coloquei para começar no 68, eu coloco um nível abaixo, né, que foi aqui no 62,15.
e a mínima dele foi batendo 14,87. Então pensa aí, doloroso, né? Você começou a comprar lá no 68 e teve que resistir à compra até o 14,87. Você viu quase o fim do poço, né? Esse range aqui é calculado, é basicamente a variação que não está em reais, eu vou já explicar por quê, a variação entre os preços, a quantidade de entradas, ou seja, quantas vezes eu queria dividir de entradas, quantas linhas, no caso 15 linhas, e o step. O step aqui, ele também não está em reais, né? Ele está em logaritmo aqui. E aqui a quantidade de valor por step, quanto é que eu ia comprar de hash 11 a cada ponto de entrada. E aqui é a grande sacada. Esse valor ele é fixo e é ele que faz com que a gente compre sempre mais, porque se eu pago menos, eu compro mais. Quando sobe, eu vendo menos, pago aquilo que eu deixei de vender, está pago pelo que valorizou o resto do dinheiro. Então, ele faz o quê? A primeira coisa que eu tenho que fazer é utilizar logaritmo, aquilo que você estudou lá no primeiro ano científico, né, para a galera do meu tempo, acho que hoje é primeiro ano do ensino médio. Tá pronto, ele serve para isso. Mas por que, Rodolfo? Eu não poderia fazer sem ele? Até pode, mas o interessante do logaritmo é que ele te dá distâncias fixas, e quando você converte para o preço, ele dá a variação que precisa dar. Então é uma forma de você visualizar melhor a variação. Você bate o olho e consegue ver. Então, por exemplo, ó, daqui para cá eu tenho 10, né? 10, 0,10, 0,10, 0,10, 0,10, ou seja, ele vai caindo de 0,10, 0,10, 0,10. Mas o preço, ó, é bem diferente. Ó. Daqui para cá, ó, ele caiu 6 e pouco, daqui para cá ele também caiu, acho que caiu 5 e pouco, daqui para cá menos. Então a variação de preço em real, ela não segue um padrão, né? Tipo, tantos reais ou tantos centavos. Mas se você converte para logaritmo, você fixa isso. Então é sempre de 10 em 10 centavos. É um pouquinho a mais, porque tá vendo que é 0,102? Pouquinho a mais. Esse range aqui é a diferença entre o 68,83 e o 14,87 em logaritmo, que é a diferença do 4,23 para 2,70, que vai ser a diferença desse cara aqui para esse cara aqui, certo? Não, 1,53 mais ou menos. Tá vendo? E aqui eu tenho, pronto, aqui eu tenho definido os meus 15 pontos de entrada. Como o hash 11 caiu muito, eu recomecei a fazer a entrada, na verdade, a partir do 27,45 e até o 14,87 eu vou comprando nessas quantidades. Toda a vida eu vou comprando esse valor aqui, mais ou menos R$666, certo? Bom, é isso. Agora eu vou mostrar para vocês como é que monta essa planilha. Eu não sei se vocês conseguiram entender, mas qualquer dúvida vocês perguntam aí nos comentários e aí aquela história, né? Quem for membro, eu vou pegar e vou priorizar as respostas. De repente eu faço até um videozinho tirando a dúvida. Devo fazer mais um vídeo ou 2 vídeos sobre isso aqui, mas o pessoal ainda está muito na vibe da automação do gradiente linear, né? A gente pode ir nele. Fechou aqui, né? Então, antes de eu chegar na planilha, eu já vou pedir para você deixar seu like, né? Compartilhar, se inscrever principalmente e ativar a notificação. Eu tenho feito lives, eu não vou dizer diariamente, mas na semana passada acho que eu fiz 3 lives. Na sexta-feira eu fiz uma no final do dia também, para mostrar como é que está se comportando o robozinho, né? Do gradiente linear. E aproveito para tirar algumas dúvidas, então se inscreve, clica aí naquele sininho de notificação que é para você ser informado quando for rolar uma live. Eu tenho feito realmente surpresa, mas eu estou fazendo uma pesquisa. Aproveita aí para responder, para dizer quando é que é o melhor dia e horário para fazer uma live programada com vocês. Então vamos aqui para minha tela e eu quero mostrar para vocês como é que eu faço o cálculo, beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, aqui a gente tem a tela do hash 11 que eu já tinha mostrado para vocês. Como eu falei, ó, ele está lá no 34. Eu tenho aqui aquelas ordens que vocês estavam visualizando na apresentação. Se vocês olharem, eu tenho mais algumas aqui para baixo, certo? Ó, só que como foi que eu cheguei nesses valores? Lembra que eu falei para vocês que a gente tinha que definir o período, a máxima e a mínima, certo? Então aqui, ó, qual foi a máxima aqui, ó? A máxima foi bem por aqui, ó. 68 alguma coisa, 6881 aproximadamente, e a mínima veio bater aqui, ó, nos 14,83. Aqui, ó, máximo e mínimo. Se vocês não conhecem isso, ó, 6904 e 14,83. Não sei porque que eu botei 68 alguma coisa, mas vamos supor que seja o 68. Né? Pode ser que eu tinha resumido um pouquinho o gráfico. Ah, Rodolfo, eu não quero considerar desde 2021, quero considerar desde aqui. Ó. Beleza, joga 41 e alguma coisa, né? 41 e pouquinho, até a mínima aqui. Isso aqui vai servir de parâmetro para você desenhar a sua estratégia. Né? Então, eu vou botar aqui mais ou menos as minhas entradas e vamos lá para a planilha de novo. Então, o que foi que eu fiz? Eu disse, ó, eu tenho um capital aqui, né, para girar de 10 mil, sabendo que isso pode virar pó. A minha máxima eu coloquei no 6883, mas poderia ser o 6904. A minha mínima no 1487. A distância, aí que foi que eu fiz? Eu calculei o logaritmo. Ó. A fórmula para calcular o logaritmo é essa fórmula aqui, ó, ln, né, igual a ln do C4, que é essa célula aqui, ó.
Tá vendo? Ó? Bem simples. Então, calculei o logaritmo neperiano, que a gente chama, né? Porque é daquele símbolozinho E. Eu não vou entrar em detalhes desse cara, que é a constante de Euler ou Euler. Aqui é o 2,70, equivale a 14,87, a mesma coisa, ó, tá vendo? Esse cara aqui é só a diferença entre o 4,23 e 2,70, ó, um menos o outro. Quantidade de entradas, e aqui eu coloquei em amarelo, aonde eu vou mudar, certo? Aonde é que eu posso mudar. O passo a passo, que basicamente é o quê? O valor da diferença, esse 1,53 dividido pela minha quantidade de entradas, que eu falei que vou dividir em 15 entradas, ó, se eu colocasse 10 aqui, ó, vai ficar 0,153, que é exatamente esse dividido por 10. Mas eu vou voltar aqui em 15. E outra coisa, se eu fizesse 10 entradas, cada entrada eu compraria R$1.000 de hash 11, beleza? Eu acho pesado, né? Na verdade, esse 66 aqui eu já acho pesado, mas aí, né, do bolso de cada um, e aí depende de quanto você, né, quer colocar, se é que você quer fazer hash 11, mas isso aqui você pode ir na tua exchange, né, e comprar Bitcoin direto, por exemplo. Aqui, ó, para cada, eu faço as linhas, né, são 15 linhas de entrada, ó, e para cada uma eu começo. Então, a minha primeira linha aqui eu tenho o quê? Eu tenho o meu valor máximo, que é o 4,23, certo? E tudo em logaritmo, menos o meu step, que é o menos os meus 10 centavos. Ou seja, como é que eu costumo fazer? Se o preço está lá no 14,87, eu falo, opa, eu acho que está no topo. Então, quando ele cair um pouquinho, eu vou comprar. Um pouquinho quanto? Esses não são 10 centavos, né? São 0,10 que vai equivaler a um valor maior, né? Ou seja, eu entraria no 62,15. Então, por exemplo, ó, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho diferente. Pode ser que confunda, mas vai ser mais interessante. O hash 11 está no 34,20, certo? 34,20. Vamos supor que você vai começar a fazer isso amanhã. Você fala, porra, eu não quero comprar no topo. Eu não quero comprar no topo. Mas olhando aqui, eu vou considerar que 34,20 foi a máxima e que 14,87 foi a mínima. Então eu quero fazer o meu gradiente nessa região. Então eu vou pegar aqui, ó, 34,20 e a mínima vai ser o meu 14,87. Só que agora eu não tenho 10 mil, certo? Eu não tenho 10 mil, eu tenho menos. Vou colocar aqui que eu tenho só 5 mil, certo? E eu não vou querer 15 entradas, eu vou querer 10 entradas. O que vai acontecer? Para cada entrada você vai comprar R$500 de hash 11. Só que você não vai comprar no topo. O primeiro lugar que você vai comprar é o 31,47. Primeira linha é o que? É o meu valor máximo menos o meu passo. Né? Step significa passo, que dá 3,45. Pô, mas 3,45 não é em real. Como é que eu converto para real? Aqui, ó. Em vez de você fazer ln do valor, você faz o exp, né? O exponential, que ele vai exatamente pegar aquela letrinha E elevar a esse número aqui, que dá 31,47. Aqui é a fórmula. Qual é a quantidade? Aí você vai pegar o quê? O valor que você vai comprar, R$500, dividido pelo preço. Deu um número quebrado aqui, então você vai lá e compra 16, por exemplo. Vai passar um pouquinho dos R$500. Vai lá e compra 16, beleza? A segunda linha já é esse valor de cima menos o step. E daqui para baixo, você vai pegando sempre a linha anterior e diminuindo do valor do step. Beleza, quando você fizer isso aqui nessa coluna G, você faz a mesma conversão aqui na coluna H. Então, eu vou comprar no 31,47, depois no 28,95, depois no 26,64, depois no 24,51 e assim por diante. Só um detalhe curioso que é relativamente bom. O hash 11, ele abre com muito gap, porque o Bitcoin não para, ele é 24 horas. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, as moedas que tem no hash 11. Então, quando a gente olha o gráfico aqui, ó, sempre tem gap. Ó. Gap é essa diferença aqui. Ó. Fechou aqui, abriu aqui. Ó. Fechou aqui, abriu aqui. Olha quanto gap tem aqui. Ó. Olha esse gapzinho aqui. Ó. Se tua ordem está aqui pelo meio, e abre no dia seguinte lá em cima, e você tinha uma venda lá, ou ao contrário, está caindo e tem um gap de baixo, você compra mais barato, ou vende mais caro. Vamos supor que você colocou a sua ordem aqui, ó, no 31,47, certo? 31,47. E aí, galera, eu vou dizer para vocês o seguinte, ó, né? Eu preciso comprar 16 no 31,47. 31,47. Beleza? Agendar para o dia 11, agendar, beleza. E aí você vai montando o teu gradiente aqui até lá embaixo, certo? Eu vou montar aqui, beleza? E vamos acompanhar. O próximo, 28,95, 17. 28,95 e eu vou comprar 17. Tá vendo que eu já vou comprar 2 a mais? Vamos lá, agendei. Vamos mais um aqui, ó. 26,64 e 19.
19, beleza? Vou colocar só esses 3 por enquanto. Eu teria que colocar até chegar aqui, ó, no 14,87. Não vou colocar. Abri o mercado amanhã. Amanhã abriu ou hoje, enfim, eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 11/12. Abriu o mercado, ele comprou 16, beleza? Quando ele comprar 16, ele vai, né, colocar lá aqueles R$503 e pouquinho. Vamos supor que o mercado continuou caindo. Pum, pum, pum. Comprou mais 17, beleza? Então o preço médio, você concorda comigo, ele não vai estar no meio, porque você comprou mais embaixo. Então ele vai estar um pouquinho mais abaixo aqui, certo? Vai estar mais ou menos aqui, por exemplo, lá no 29,97. Vamos supor que ele pegou a tua ordem aqui, comprou mais 17, e aí você está posicionado em 33, é isso? 33. Quando ele subir de novo aqui para o 31,47, você não vai vender 17, você vai vender só 16. Essa diferença aqui, que você ganhou com esses 17 subindo essa quantidade, é o que vai te pagar esse 1 a mais que ficou no teu bolso, entendeu? Então é como se o mercado tivesse pago para você esse 1#11 adicional. A mesma coisa, foi até o 19, voltou aqui, foi até essa linha aqui, ó, do 26,64, comprou 19, quando subir para cá, você não vai vender 19, você vai vender só 17, ou seja, você encarteirou 2. Se o mercado esticar para cima, você está levando aqueles 2, você carrega aqueles 2. Se eu mostrar para vocês como é que está a minha posição em hash 11, é fantástico. Que eu fui fazendo isso, né? Ele vai... Então eu fui embolsando o hash 11 e agora que ele deu essa subida maravilhosa, eu tô ali com um lucrozinho de 40 e poucos %, entendeu? É muito bom, muito interessante. Vamos voltar aqui para a planilha, certo? Eu não sei se o que eu falei para vocês aqui foi suficiente para montar a planilha, mas vamos fazer um estudo aqui de Cielo agora. Vamos fazer um estudo em conjunto de Cielo, beleza? Mas eu vou construir do zero. Pronto. A gente tem aqui, ó, essa planilha que eu já tinha e vou começar a construir uma nova aqui, certo? Eu vou copiar esses caras aqui, ó, que são meus parâmetros principais. Esses são meus parâmetros principais. Eu não comecei a fazer em Cielo, mas eu tô com vontade de fazer Cielo. Por quê? Porque Cielo, para mim, é um ativo que eu quero para o longo prazo. Faz parte da minha carteira Buy and Hold. O legal de Cielo é que, como ela é baratinha, você pode fazer com capital menor também. Então vamos lá, Cielo 3 aqui, ó. E outra, fracionário mesmo, né? Vamos comprar fracionário, mas vamos entender como é que tá a Cielo aqui, ó. Tá vendo, ó? Ela tem uma faixa aqui, ó, de lateralidade, mas vamos entender o seguinte. Eu vou trabalhar nessa região aqui, ó. Vou trabalhar na região do preço que ela está aqui agora, que ela está no 4,48 até o 3,19. Então eu vou ficar comprando e vendendo Cielo aqui dentro, beleza? Então vamos lá. Um montante que eu quero. Vou colocar aqui que eu quero comprar... Não sei se vai dar bom, mas eu vou colocar aqui 3 mil, certo? 3 mil, depois eu formato. O meu preço máximo é 4,48. 4,48. A minha mínima foi de 3,19. 3,19. Ah, Rodolfo, não quero porque a mínima deu aqui 2 e uns quebrado. Quero usar 1,82. Não, tudo bem, cara. O gradiente é teu. Né? O gradiente harmônico é teu. Eu vou fazer aqui do meu jeito, do 3,19, porque eu acho que não vai cair desse 3,19. Ou se cair, eu continuo comprando. Não sei. Vou reavaliar, né? Anualmente eu venho, dou uma olhada na empresa, se estiver atendendo meus critérios. Ah, quais são teus critérios? Quer entender como é que eu faço a minha análise fundamentalista? Vocês vão dar risada, mas eu faço um vídeo só sobre isso depois. O range. O range aqui, eu vou calcular a quantidade de entradas. Vamos dizer que eu vou querer... Vou botar aqui 6 entradas. O meu passo a passo vai ser calculado e o meu valor por passo também vai ser calculado. Eu vou formatar aqui, certo? Então vamos lá. O meu primeiro valor aqui que eu vou ter é como é que eu converto esse 4,48 para logaritmo. Eu faço igual a ln, né? 4,48. Então esse é o meu logaritmo. Eu vou tirar um pouquinho das casas decimais. E a mesma coisa aqui, ó, certo? Ctrl C, Ctrl V, ele já fez, ó. Então, o meu range aqui vai ser igual a esse cara menos esse cara aqui, ó. Certo? Ele vai variar 0,34 em escala logarítmica. Qual que é o meu step? Vai ser igual a esse aqui dividido por esse aqui, ó. Certo? Mais uma vez eu vou tirar um pouquinho aqui dos 000, né? 0,0057, tá bom assim. Quanto é que vai ser o meu custo por step? Vai ser o quê? Quanto é que eu vou colocar? Eu vou colocar exatamente o meu valor, né? O meu montante total que eu estou disposto a comprar desse ativo dividido pela quantidade de entradas. Então, para cada entrada eu vou ali comprar R$500 de Cielo, beleza? Tentar manter o padrão aqui, certo? Vou copiar e colar aqui para deixar bonitinho. Pronto. Eu vou ter 6 linhas, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6. Então, o meu primeiro ponto de entrada, como eu não quero comprar na suposta máxima, eu vou comprar onde? Eu vou comprar no 1,50 menos o meu step, que é esse cara aqui, ó. É aqui que eu vou comprar. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar mais um cara aqui, certo?
Vai ficar um pouquinho mais tranquilo. 1,44. Aí aqui eu vou fazer o quê? O meu step aqui já é 1,44 menos o meu step. E aí, ó, eu aperto F4, onde tem o C8 aqui, que é para ele amarrar esse valor aqui, certo? Ele não vai mais mexer nesse valor, vai ser sempre essa célula. Aí eu posso apertar aqui, ó, 2 vezes, ó, que ele vai fazendo até o final. Ó. Pode ver que ele fez certinho. Ó. Esse menos aquele, esse menos 0,06, né? Mesma coisa, ó. Sempre a mesma coisa. Aí eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês não têm prática com Excel e tá querendo fazer trade, mexer na bolsa, enfim, hoje em dia não se concebe não mexer com Excel, galera. Então, tem muito cursozinho básico aí na internet. Quem não sabe mexer com Excel, cara, vai lá porque é importantíssimo, né, para o dia a dia. Até para você fazer controle financeiro, enfim. O preço, né, 1,44 corresponde a que preço em reais? Aí é que eu vou fazer igual a XP, né, o XP de 1,44. Então, esse aqui é o valor, certo? Vamos colocar ele em real. Moedinha aqui, ó, 4,23. Então, eu vou comprar no 4,23, no 4, no 378, no 357, no 338, no 319, que é o meu valor mínimo, beleza? E a quantidade que eu vou comprar é sempre o montante que eu tenho dividido pelo preço. Então, aqui é a mesma coisa. Eu vou fixar o H4, né? Não, eu vou fixar o C9, na verdade, ó. Eu venho aqui em cima do C9, aperto F4. Vamos colocar aqui para baixo. E aqui vamos tirar um pouquinho dos zeros também, né? Vamos deixar aqui... A gente vai comprar sempre inteiro. Esse percentual de variação eu coloco aqui, mas esse cara aqui é só para mostrar para vocês que ele mantém um percentual de variação entre os preços. Que é o quê? Né? É igual a esse cara aqui, ó, menos esse cara aqui, dividido por esse cara aqui, ó. Então, isso aqui é quanto é que ele está variando em percentual. Ou seja, eu vou estar comprando o ativo e vendendo sempre que ele variar 5,82%, né? Então eu posso colocar aqui, o último não vai dar bom porque eu não tenho o valor aqui embaixo, mas vocês vão ver que é sempre nesse patamar. Se vocês quiserem enfeitar isso aqui, galera, aí pronto, que aí ele fica linha por linha, né? Então pronto, ó, temos aqui nossos níveis de entrada. Então eu viria bem aqui, ó, na Cielo. Onde é que eu vou entrar primeiro? Vou comprar no 4,23, vou comprar 118. 4,23, ó. Boleta de compra, 118, agendar dia 11 e agendar. Opa, não posso porque eu não estou no fracionário, certo? Estamos no fracionário, 118. Ele não está sendo legal o profit, então ele não deixa eu botar 118. É um, é outro, eu teria que fazer 2 ordens. Enfim, vamos fazer o seguinte, vamos diminuir aqui o valor. Então, pessoal, como o Profit não deixa eu agendar a ordem direitinho no fracionário, tipo, ele não deixa eu colocar 118 quebradinho, eu vou simplificar, vou colocar só 1.900 aqui para a gente ficar tudo abaixo de 100 para a gente trabalhar aqui com fracionário, certo? Então, vamos lá. Primeiro ponto de entrada no 4,23,75. 4,23, vamos comprar 75, certo? Agendar para o dia 11, agendado. Depois a gente vai comprar no R$4,79. R$4. Vamos comprar 79. Tá vendo? R$316. Agendar. Depois no 378,84. Pronto, ó, gradiente montado. Agora é só, né, diariamente você vem aqui, pode até ser no final do dia, né, como eu não tenho tempo de ficar olhando durante o dia, geralmente eu venho à noite, eu vejo se ele pegou alguma ordem, ele pegou, já agenda a saída pro próximo dia. Então se ele comprar 75, o que eu vou fazer? Eu tenho que ver quanto é que eu preciso vender e qual que é o próximo ponto, né. Aqui, ó, eu não estou conseguindo ver qual seria o próximo ponto. Mas o que a gente pode fazer? Eu somo 5,82% em cima desse valor aqui. Então seria mais ou menos aqui, ó, para saber onde é que eu tenho que vender esse cara aqui, eu vou fazer igual a esse cara aqui, certo? Que é o preço, vezes 1,0582. Ele preencheu tudo aqui, ó, mas é lá no 4,48, só para vocês verem, ó, 4,48. Quanto é que eu tenho que vender lá? 75 foi a quantidade que eu comprei. Beleza? Sempre vendo em cima aquilo que eu comprei embaixo. Então é só para mostrar para vocês onde é que seria o próximo ponto, no 4,48. Beleza? E aí, se o preço estica muito, você pode refazer o seu gradiente com base na máxima. Fechou? Eu acho que acabou ficando, foi grande aqui o vídeo, né? Vou mostrar para vocês aqui a tela maior, mostrando como é que fica aqui em Cielo 3F, no caso, que seria Cielo fracionário. E é isso, galera. Esse é o gradiente linear. Vamos ver aqui.
Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu não uso isso necessariamente dessa forma, certo? Principalmente porque eu tenho utilizado em alguns ativos que eu faço buy and hold. Então, por exemplo, o que eu fiz em Itaúsa? Itaúsa, eu estipulei, né, uma faixa de gradiente, utilizando a mesma ideia aqui, só que eu não faço essa compra e venda dessa forma. Por exemplo, Itaúsa, eu vou lá e compro, por exemplo, compro um lote de 100. E lá em cima eu vendo 50. Se ele voltar, eu compro mais 100. E aí lá em cima eu vendo 50. Quando eu falo lá em cima, é no próximo nível. Aí eu posso comprar 100, posso comprar 100, posso comprar 100. Eu fixei a minha compra, eu não estou aumentando a minha compra, certo? Por quê? Porque é um ativo que eu quero ter em carteira. Eu estava precisando equilibrar minha carteira. Eu falei, bom, eu tenho que comprar aqui tantos reais de Itaúsa. Até esse valor aqui, para mim tá de boa. Só que eu quero pegar um pouquinho da oscilação aqui e embolsar. É o verme, né? O verme do trader. Eu quero ali ficar fazendo um pouquinho de giro porque para matar o verme, exatamente. Então o que eu fiz? Sei lá, eu falei 100, mas vamos diminuir. Comprei 50, depois comprei mais 50. Aí vamos supor que caiu muito, comprei mais 50. Tô carregado em 150, certo? Quando subir, eu vendo 25. Vendo 25, aí se cair de novo eu compro 50, aí vendo 25 e vou fazendo essa brincadeira. Não é o gradiente harmônico porque eu não estou respeitando as proporções, certo? Mas é um ativo, cara, é um ativo que eu quero ter, que eu tenho. A primeira ação que eu comprei na minha vida em 2001, sabe? Vou deixar para meus filhos, neto, tataraneto e etc. neto, porque eu não vou tirar da minha carteira. E aí eu faço assim, e deu super bom. O mercado deu uma esticada e eu tinha embolsado porrada de Itaúsa, aí deu aquela pum, ele ainda bonificou 5% recentemente e, cara, maravilha, eu tô muito feliz com o Itaúsa e eu faço isso. Não é um gradiente harmônico, mas funciona bem. Eu apresentei essa estratégia para uns conhecidos meus, né, e vou mandar um abraço para um deles aí, o meu amigo, não sei se ele vai deixar eu falar o nome dele aí, mas é o Genuíno. Um abração, Genuíno. E ele, na hora ele pensou, cara, eu vou fazer isso aí em fundos imobiliários. E aí depois ele, cara, mudei de ideia. Fundos imobiliários é complicado, porque qualquer ganho de capital você tem que pagar imposto de renda, né? Não importa, simplesmente deu ganho de capital você tem que pagar. Aí é rolo, é trabalhoso, funcionaria? Talvez. Mas como a gente tem baixa liquidez, e aí eu acho que isso aqui não é bom fazer com baixa liquidez, não recomendo, sabe? Ativos de baixa liquidez, então tem que ser ou ativos de alta volatilidade com liquidez interessante, ou ativos que você quer botar em carteira e fazer preço médio para você não incomoda. E como geralmente o pessoal que tem carteira geralmente tem percentuais bem definidos, significa que eu queria ter comprado 200, não comprei porque fui fazer gradiente e aí o preço subiu. Mas se o preço subiu, né, você meio que já equilibrou sua carteira com a subida do preço. E outra, tudo bem, você vai comprar mais caro, mas, enfim, não é um ativo que você quer ter. Os ativos que eu quero ter, eu não olho muito preço, não, eu compro, entendeu? É simples assim. Mas, cara, é isso. Obrigadão mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado, né? Tô mantendo esse formatozinho aqui da apresentação. Hoje eu fixei a minha câmera. Algumas pessoas estavam reclamando que estava tendo meio que um balanço da câmera. Era uma câmera que... Eu comprei uma câmera que tem inteligência artificial, então ela fica me seguindo, né? Então eu ligo... Eu vou ligar aqui só para vocês verem, só por curiosidade. O vídeo meio que já terminou. Quiser sair, hora de dar tchau, mas só para vocês entenderem. Ó, quando eu faço assim, ó, a câmera vai me seguir, ó. Quando eu faço isso com a mão, ela começa a me seguir, ó. Então se eu balançar, ó, tá vendo, ó? Ela, ó, vai pro lado, vai pro outro. Aí ela tem outras paradinhas do tipo, ó, foco não, zoom, tá vendo? Tirou o zoom. Aí vamos lá, vai dar zoom de novo, certo? Aí eu posso controlar o zoom aqui, ó, ou tirar o zoom. E entre outras paradinhas, eu posso falar com ela do tipo unlock me. Pronto, ela não tá mais me seguindo. Aí eu posso track me. Aí, ó. Tá vendo? Ela me segue aqui de novo. E tem outras paradinhas que ela faz aqui. Uma delas, se eu mandar ela dormir, ela vai desligar e o vídeo vai acabar. Então, tchau pra vocês, até a próxima. Quem quiser ser membro, ó, não esqueça. Esse vídeo vai sair primeiro para os membros, 24 horas depois eu coloco para todo mundo. E tem um outro benefíciozinho lá, sem falar, contribui com o canal, continua me mantendo motivado a gravar esses vídeos, não é fácil, principalmente edição é complicado, então, ó, vira membro aí, pode ser o supporter, pode ser o terminator, mas é isso aí. Agora eu vou falar para ela desligar. Sleep time. Bom, ela desligou. Fui.